Olá, estudante das religiões. Você é rico ou pobre? O que é essa riqueza que você tanto quer? Ao longo de nossas vidas, mentalizamos algumas coisas como riqueza e outras coisas como pobreza, mesmo que não tenhamos consciência de que pensamos nesse sentido. Tendo tal mentalidade, muitos de nós buscam a riqueza em tais coisas ao longo de toda a sua vida. Nessa condição, se for perguntado a nós o que seja riqueza, muitos de nós referirão a uma coisa ou outra como riqueza, declarando, isto é riqueza, ou aquilo é riqueza, ou isso é riqueza. Em outras palavras, se feita tal pergunta, muitos responderão, riqueza são alguns minerais raros, como ouro. Outros responderão, papel moeda, como o real, o dólar, o euro. Não obstante, em que pese tais coisas possam ser exemplos de riqueza ao menos nas ciências econômicas, muitos sequer têm consciência do que seja riqueza no sentido das religiões. Também, comigo, houve períodos de minha vida em que não era capaz de identificar o que fosse riqueza. De fato, tratei como riqueza aquilo que não era riqueza e tratei como pobreza ou não riqueza aquilo que, em verdade, era riqueza, de modo que experimentei tempos muito ruins em minha vida, tristeza, dor, angústia e derramei muitas lágrimas. Dito isso, identificar o que seja riqueza e o que não seja riqueza é relevante para que vivamos bem. Se não identificarmos o que é riqueza e o que não é riqueza, é possível ocorrerá em nossas vidas algumas destas consequências. Primeiro tratamos aquilo que não é riqueza ou é pobreza como riqueza, de modo a manter conosco aquilo que não é riqueza ou é pobreza e perdemos aquilo que, em verdade, é riqueza ou não é pobreza. Segundo, sermos pobres, pensando sermos ricos, vivendo uma aparente felicidade, ou sermos ricos, pensando sermos pobres, vivendo infelizes ou tristes, embora tenhamos tudo para sermos felizes. Terceiro, gastarmos nossas energias ou tempo de vida, buscando aquilo que não é riqueza, pensando ser riqueza, de modo que, no final das contas, estaremos cansados ou sem energia ou disposição, velhos ou sem muito tempo de vida e ainda pobres. Dito isso, para você, o que acha que é riqueza para as religiões? Se você não tem ciência dessa definição, então exporei para você o que é riqueza nos livros sagrados das religiões. Dentro daquele objeto geral, exporei os seguintes objetos específicos. 1. O que seja riqueza nos livros sagrados da religião judaica. 2. O que seja riqueza nos livros sagrados da religião cristã. 3. O que seja riqueza nos livros sagrados da religião islâmica. 4. O que seja riqueza nos livros sagrados da religião budista. 5. O que seja riqueza nos livros sagrados da religião hinduísta. Comecemos pelo que é riqueza nos livros sagrados da religião judaica. Dentro da religião judaica, passemos ao sentido de riqueza nos livros sagrados da Tanakh. Primeiro, na Tanakh, um dos sentidos de riqueza é ter em grande quantidade prata e ouro, conforme o livro sagrado de Gênesis, capítulo 13, versículo 2, onde é narrado: 2 Avram tornou-se rico, com muito gado, prata e ouro. Segundo, na mesma Tanakh, um outro sentido de riqueza é ter grande quantidade de animais. Um exemplo deste sentido está no livro sagrado de Gênesis, capítulo 13, versículo 2, onde é dito: 2 Avram tornou-se rico, com muito gado, prata e ouro. Outro exemplo do mesmo sentido está no livro sagrado de 2 Samuel, capítulo 12, versículos 2 e 4. 2. O rico tinha muitos rebanhos e manadas. Terceiro, na aludida Tanakh, existem riqueza no sentido de ter grande quantidade de moedas. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado de Êxodo, capítulo 30, versículo 15, onde é exposto: 15. O rico não deve contribuir com mais nem o pobre com menos meio shekel quando apresentar a oferta a Adonai para espiar pela vida de vocês. Outro exemplo deste sentido está no livro sagrado de 2 Reis, capítulo 15, versículo 20, onde é narrado: 20. Ele fez isso, cobrando taxas dos ricos de Israel, de cada um deles, exigiu 600 gramas de prata para dar ao rei de Ashur. Assim, o rei de Ashur voltou atrás e deixou a terra. Quarto, além do sentido exposto, mais um sentido de riqueza na Tanakh é ter tesouros em grande quantidade de tesouros, de acordo com os livros sagrados de Jeremias, capítulo 51, versículo 13, onde é narrado: você que vive junto às muitas águas, tão rico em tesouros, seu fim chegou, o tempo de ser eliminado. Quinto, ainda na referida Tanakh, há o sentido de ter grande quantidade de bens. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado de Eclesiastes capítulo 5, versículo 12. Eis um grande mal que vi debaixo do sol, o dono de riqueza guarda a trancada para o próprio prejuízo. Outro exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado de Provérbios capítulo 10, versículo 15. 15. A riqueza do rico é uma fortaleza, mas a ruína do pobre é sua pobreza. Mais um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado de Provérbios, capítulo 13, versículo 7. 7. Aos que não têm nada e fingem ser ricos, e aqueles que possuem grande fortuna e fingem ser pobres. Um último exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado de livro de Jeremias, capítulo 9 e versículo 23. 23. O sábio não deve gloriar-se de sua sabedoria, o poderoso não deve gloriar-se de seu poder, o rico não deve gloriar-se de sua riqueza. Em vez disso, quem se gloria, glorie-se nisto, que ele me compreendeu e conhece que eu sou Adonai, que uso de graça, justiça e retidão na terra, pois me agrado dessas coisas, diz Adonai. Outro sentido de riquezas na Tanakh é aquilo que pode resultar em benefícios, conforme livro sagrado de Salmos, capítulo 39, versículo 6. O homem circula como sombra, sua agitação é nada. Acumula riquezas, sem saber se desfrutará de seus benefícios. Além de tal sentido, outro sentido de riqueza na Tanakh é a sensatez, conforme livro de Provérbios, capítulo 14 e versículo 24. A coroa dos sensatos é sua riqueza, mas a tolice dos tolos é só isso tolice. Também outro sentido de riqueza é algumas coisas que estão nos mares, conforme livro de Isaías, capítulo 60, versículo 5. Então você verá e ficará radiante, e seu coração pulsará forte, pois as riquezas dos mares serão trazidas a você, e as fortunas das nações chegarão até você. E um último sentido de riqueza parecer ser algo que pode proteger ou dar segurança a quem a tem, conforme livro sagrado de Provérbios, capítulo 18, versículo 11. 11. A riqueza do rico é sua cidade fortificada, e segundo ele imagina, uma alta muralha.
Entendido alguns sentidos de riqueza em alguns livros sagrados da Tana e querendo ter em mente mais ciência sobre tal sentido de tal sorte a executar em sua vida minhas ações boas em relação à sua riqueza, então você pode tê-la por meio das fontes literárias abaixo. Salomão, o homem mais que rico que já existiu. Segredos do homem mais rico do mundo. A cabala do dinheiro. Segredos da riqueza judaica. O segredo da mentalidade judaica. Escapulário de Salomão. Dito isso, passemos ao sentido de riqueza na religião cristã. Dentro da religião cristã, avancemos para o sentido de riqueza nos livros sagrados da Bíblia. Na Bíblia, um dos sentidos de riqueza é ter algum bem em grande quantidade. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado de Efésios, capítulo 2, versículo 7, onde é dito: 7 para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado de Marco, capítulo 4 e versículo 19, onde é narrado: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado de Romanos, capítulo 2 e versículo 4, onde é exposto: 4 ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado no livro de Mateus, capítulo 6 e versículo 33, onde é relatado: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado de Romanos, capítulo 11 versículo 33, em que é afirmado: 33 A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis, os seus caminhos. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado no livro de Lucas, capítulo 18 e versículo 24, em que é declarado: e Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 8, no qual é dito: 8 A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 9, no qual é narrado: 9 Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que, quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado de Efésios, capítulo 1, versículo 18, em que é afirmado: 18 Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado de Colossenses, capítulo 1 e versículo 27, no qual é declarado: 27 Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo, e vós, a esperança da glória. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado de Lucas, capítulo 18, versículo 23, no qual é relatado: mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, no qual é exposto: 9 Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 5, no qual é dito: 5 Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 1, onde é dito: disse Jesus aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Um exemplo deste sentido de riqueza está no livro sagrado no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, onde é afirmado: 17 Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. B. Na Bíblia, um outro sentido de riqueza relaciona-se a ter grande quantidade de roupas finíssimas ou luxuosas. Um exemplo deste sentido está no livro sagrado de Mateus, capítulo 11, versículo 8, no qual é dito: 8 Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. C. Um outro sentido de riqueza na Bíblia tem um sentido de herdade, conforme livro sagrado de Lucas, capítulo 12, versículo 16, no qual é exposto: 16 Lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. D. Mais um sentido de riqueza na Bíblia é galardão, conforme livro sagrado de Hebreus, capítulo 11 versículo 26, onde é narrado: porquanto considerou o opróbrio de Cristo com maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Entendido um pouco sobre o sentido de riqueza na religião cristã e querendo ter em mente mais ciência sobre tal sentido de tal sorte a poder executar na sua vida mais ações boas em relação à sua riqueza para obter consequências boas nela, então você pode obtê-la por meio destas fontes literárias. Prosperidade. 12 passos para alcançar o sucesso. Deus quer você rico. Cristão rico. A riqueza e a pobreza. Sermões do Boca de Ouro São João Crisóstomo. Pobreza, riqueza e prosperidade. Dinheiro, a prosperidade que vem de Deus. O Evangelho da Riqueza. Livro Riquezas Terrenas e Tesouros Eternos. Além das riquezas. Economia do Reino. 4 caminhos cristãos para lidar com a riqueza e a pobreza no mundo. Degraus para a riqueza interior. Um manual para a sua vida. Livro A Raiz das Riquezas. Deus e o Dinheiro. Como descobrimos a verdadeira riqueza na Harvard Business School. A questão da riqueza. O que Deus pensa sobre prosperidade. Nossas riquezas maiores. As 4 leis da prosperidade. As leis dinâmicas da prosperidade. Bíblia, riqueza e salvação. Dito isso,
passemos ao sentido de riqueza na religião islâmica. Dentro da religião islâmica, passemos ao sentido de riqueza nos livros sagrados do Corão. No Corão, um sentido de riqueza é adornos desta vida, isto é, riqueza são adornos, consoante ao Corão Sura 18, versículo 46. 46. Riqueza e filhos são os adornos da vida neste mundo, mas praticam o bem, cujos frutos são eternos. O Senhor será o valor mais elevado, e é melhor colocar esperanças sobre eles. B. No mesmo Corão, outro sentido de riqueza é ter em grande quantidade de propriedades, conforme ao Corão, Sura 2, versículos 247. 247. Seu profeta disse-lhes: na verdade, Allah enviou este Talut como rei. Eles responderam: como ele pode governar sobre nós, se somos mais dignos de domínio do que ele, e ele não é mais rico do que nós em propriedades? Ele respondeu: na verdade, Allah planejou para você, dotando de abundância de conhecimento e força corporal. Allah concederá poder a quem ele quiser. Allah é o conhecedor que tudo inclui. C. Além do sentido exposto, mais um sentido de riqueza no Corão é ter bens materiais. Os ricos são aqueles que têm bens materiais, conforme ao Corão, capítulo 2, versículo 273. 273. Você dá esmolas aos pobres que são totalmente devotados às ações em nome de Allah ou não podem se mover na terra para se envolver no comércio. O ignorante os considera ricos, pois não imploram com pudor. Você os reconhecerá por seus sinais, eles não pedem esmolas com extorsão impudente. Allah sabe o que você gasta com o seu bem, em nome de Allah. Entendido um pouco sobre o sentido de riqueza na religião islâmica e querendo ter em mente mais ciência sobre tal sentido de tal sorte a poder executar na sua vida mais ações boas em relação à sua riqueza para obter consequências boas nela, então você pode obtê-la por meio destas fontes literárias. Sistema econômico islâmico. História da economia islâmica. Dito isso, avancemos para o sentido riqueza no budismo. Dentro do budismo, passemos ao sentido de riqueza no Dhammapada. No Dhammapada, um dos sentidos de riqueza é contentamento, conforme livro sagrado de Dhammapada, capítulo 13, o mundo, 204, onde Buda afirma: a riqueza perene é o contentamento. B. No mesmo Dhammapada, outro sentido de riqueza é o desapego de tudo que esteve no passado, está no presente e estará no futuro, de acordo com o texto do Dhammapada, capítulo XXVI, Os Santos, 369, 421, onde o Buda declara isto: existe uma riqueza de um homem santo está no desapego de tudo esteve no passado, está no presente e estará no futuro. C. Ainda no Dhammapada, mais um sentido de riqueza é o filho, de acordo com o livro sagrado do Dhammapada, capítulo 5, o Tolo, 62, onde Buda afirmar uma das riquezas é o filho. Entendido um pouco sobre o sentido de riqueza no budismo e querendo ter mais ciência sobre tal sentido de sorte poder executar em sua vida mais ações boas em relação à sua riqueza para obter consequências boas, então você pode obtê-la por meio destas fontes literárias. Utilizando bem teu destino de enriquecimento, lição de um Buda vivente sobre a vida e a riqueza. A ciência de ficar rico. Riqueza interior. Dito isso, passemos ao sentido de riqueza na religião hinduísta. De acordo com Robin Reinhardt no livro Contemporâneo Hinduísmo, Ritual, Culture and Practice, 2004, p. 158, na teoria hindu dos Purusharthas, objetivos humanos, a riqueza é um dos 4 bens da vida humana e é classificado como um bem empírico e um bem instrumental. Dito isso, prossigamos para o sentido de riqueza no Devi Mahatmya. No Devi Mahatmya, um dos sentidos de riquezas é os rios, conforme texto do Devi Mahatmya. Entendido alguns dos sentidos de riqueza em alguns livros sagrados da religião hinduísta e querendo ter em mente mais ciência sobre tal sentido de tal sorte a executar em sua vida mais ações boas em relação à riqueza, então você pode tê-la por meio destas fontes literárias. Guia especial de mantras e afirmações poderosas. Guia definitivo de mantras de motivação, saúde, sucesso, riqueza, amor e prosperidade. Ho'oponopono da riqueza. 35 dias para abrir as portas da prosperidade em sua vida. Em resumo, a riqueza tem alguns sentidos nos livros sagrados das religiões judaica, cristã, islâmica, budista e hinduísta, conforme resumo abaixo. Para o judaísmo, riqueza é ter em grande quantidade de prata e ouro. Ter grande quantidade de animais. Ter grande quantidade de moedas. Ter tesouros em grande quantidade. Ter grande quantidade de bens. Aquilo que pode resultar em benefícios. Sensatez. Algumas coisas que estão nos mares. Para o cristianismo, riqueza é ter algum bem em grande quantidade. Ter grande quantidade de roupas finíssimas ou luxuosas. Uma herdade. Galardão. Para o islamismo, riqueza é adornos desta vida. Ter em grande quantidade de propriedades. Ter bens materiais. Para o budismo, riqueza é contentamento. O desapego de tudo que esteve no passado, está no presente e estará no futuro. O filho. Para o hinduísmo, riqueza é um dos 4 bens da vida humana e é classificado como um bem empírico e um bem instrumental. Rios. Dito isso, dá um gostei. Se o presente objeto de estudo está sendo útil para você, compartilha. Se ele pode ser útil para outra pessoa, comenta. Se você tem uma opinião, semelhante ou diferente, para ampliar nossa consciência sobre o presente objeto de estudo, se inscreve e ativa o sininho para ser notificado assim que um outro objeto de estudo sobre as religiões for publicado. Dito isso, até o próximo